Como evitar preocupações e começar a viver. 7. Não deixe que os insetos o derrubem. Eis aqui uma história dramática, da qual provavelmente me lembrarei enquanto viver. Contou-me Robert Murray, de Maplewood, Nova Jersey. Recebi a maior lição da minha vida em março de 1945, disse-me ele. Aprendi-a sob 276 pés de água de profundidade, ao largo das costas da Indochina. Eu era um dos 88 homens a bordo do submarino Bae-S. 318. Descobriramos, por meio do radar, que um pequeno comboio japonês navegava em nossa direção. Ao aproximar-se a madrugada, submergimos para o ataque. Vi, através do periscópio, um destroyer da escolta, um navio-tanque e um lança-minas japonês. Disparamos 3 torpedos contra o destroyer, mas erramos o alvo. Alguma coisa não funcionou direito no mecanismo dos torpedos. O destroyer, sem saber que fora atacado, continuou na mesma marcha. Estávamos nos aprontando para atacar o último navio, o lança-minas, quando, subitamente, ele descreveu um círculo e veio em nossa direção. Um aeroplano japonês nos havia localizado a uma profundidade de 60 pés e radiografado a nossa posição para o lança-minas. Descemos a 150 pés para evitar que o inimigo nos descobrisse e se aparelhasse para uma carga de profundidade. Colocamos ferrolhos extras nas comportas e, a fim de tornar o nosso submarino absolutamente silencioso, peramos as hélices, o sistema de refrigeração e o aparelhamento elétrico. Três minutos mais tarde, o céu veio abaixo. 6 cargas de profundidade explodiram em torno do nosso barco, impelindo-nos para o fundo do mar a 276 pés de profundidade. Estávamos horrorizados. Um ataque a menos de 1000 pés de água é perigoso, a menos de 500 pés é quase sempre fatal. E estávamos sendo atacados a pouco mais de metade de 500 pés de água com água pelos joelhos, por assim dizer, quanto à segurança. Durante 15 horas, o lança-minas japonês continuou atirando cargas de profundidade. Se uma carga de profundidade explodir num raio de 16 pés de um submarino, o choque abrirá um rombo em seu casco. Dezenas dessas cargas de profundidade explodiram a 50 pés de onde estávamos. Recebemos ordem de segurar ficarmos quietos e colmos em nossos leitos. Eu estava tão horrorizado, que mal podia respirar. Isto é a morte, repetia, de momento a momento, a mim mesmo. Isto é a morte. E a morte? Com os ventiladores e os sistemas de refrigeração parados. A temperatura, dentro do submarino, era de mais de 100 graus Fahrenheit, mas eu estava tão gelado de medo, que vesti um suéter e uma blusa forrada de peles. E ainda continuava tremendo de frio. Batiam-me os dentes. Escorria-me pelo corpo um suor frio e pegajoso. O ataque durou 15 horas. Depois, cessou subitamente. Ao que parecia, o lança-minas japonês esgotara o suprimento de cargas de profundidade e fora embora. Aquelas 15 horas de ataque pareceram 15 milhões de anos. Toda a minha vida me passou pela memória. Lembrei-me de todos os erros que cometera, todas as pequenas coisas absurdas com as quais me preocupava. Antes de alistar-me na marinha, trabalhava num banco. Preocupava-me com as longas horas de trabalho, o pequeno salário que recebia, as escassas possibilidades de melhoria. Preocupava-me porque não podia comprar uma casa para viver, porque não podia comprar um carro novo, nem podia comprar belas roupas para minha mulher.
como odiava o meu antigo chefe, que vivia sempre a resmungar e a nos censurar. Lembrei-me de que costumava ir para casa, à noite, amargurado e exausto, e de que sempre discutia com a minha mulher por motivos fúteis. Vivia preocupado com uma cicatriz que tinha na testa um corte horrível sofrido num acidente de automóvel. Como todas essas preocupações pareciam sérias anos atrás. Mas como pareciam absurdas naquele momento, em que grandes cargas de profundidade ameaçavam me enviar para o outro mundo. Prometi a mim mesmo que, se tornasse a ver o sol e as estrelas, jamais, jamais me preocuparia novamente com coisa alguma. Jamais. 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 Aprendi mais sobre a arte de viver, naquelas 15 horas terríveis, dentro daquele submarino, do que nos livros em que estudara, durante 4 anos, na Universidade de Syracuse. Enfrentamos, frequentemente, com coragem, os maiores desastres e depois deixamos que ninharias, uma dorzinha no pescoço, nos dominem. Samuel Pepys, por exemplo, em seu diário conta-nos que viu Sir Harry Vane ser decapitado em Londres. Ao subir ao cadafalso, Sir Harry não pediu ao carrasco que lhe poupasse a vida, mas apenas que não lhe atingisse com o cutelo uma espinha inflamada que tinha no pescoço. O almirante Bard também descobriu outra coisa, em meio ao frio e à escuridão terríveis das noites polares. Que os seus homens faziam mais barulho em torno de dorzinhas no pescoço do que de coisas sérias. Suportavam, sem nenhuma queixa, os perigos, as dificuldades e o frio que era, muitas vezes, de 80 graus abaixo de zero. Mas, diz o almirante Bard, conheci companheiros de cabanas que deixavam de se falar porque um suspeitava de que o outro queria ocupar com o seu leito algumas polegadas do espaço que lhe estava destinado, e conheci um outro que não conseguia comer a não ser que arranjasse um lugar distante de um companheiro que mastigava solenemente 28 vezes os alimentos, antes de os engolir. Num acampamento polar, coisas insignificantes como essas têm o poder de levar mesmo homens disciplinados até quase as portas da loucura. E o almirante Bard poderia ter acrescentado, ainda, que as coisas insignificantes levam muita gente casada até os limites da insanidade e causam metade dos sofrimentos do mundo. Pelo menos, é o que as autoridades dizem. O juiz Joseph Sebath, de Chicago, declarou, por exemplo, depois de servir de árbitro em mais de 40.000 casamentos infelizes. No fundo, a maior parte das desavenças conjugais é causada por motivos fúteis. A. Frank S. Rogan, promotor público distrital do Condado de Nova York, diz: a metade dos casos que vão parar em nossas cortes criminais tem origem em coisas insignificantes. Fanfarronices de bar, disputas domésticas, observações ofensivas, palavras humilhantes, gestos grosseiros, eis aí as pequenas coisas que levam à agressão e ao crime. Pouquíssimos entre nós são vítimas de grandes danos e crueldades. São os pequenos golpes em nosso amor próprio, as indignidades, os ligeiros ébalos em nossa vaidade, que causam a metade dos sofrimentos do mundo. Quando Eleanor Roosevelt era recém-casada, preocupava-se durante dias se uma nova cozinheira servia um jantar que não lhe parecia bom. Mas se isso acontecesse agora, diz a senhora Roosevelt, eu daria de ombros e não pensaria mais no assunto. Excelente. Isso se chama agir emocionalmente como adulto. Mesmo Catarina, a Grande, que era uma autocrata absoluta, costumava rir quando o cozinheiro estragava um jantar. A senhora Carnegie e eu jantamos na casa de um amigo, em Chicago.
Ao cortar a carne, esse amigo fez qualquer coisa errada. Eu não notei nada, mas, mesmo que tivesse notado, não me importaria. A sua esposa, porém, viu e lançou-se contra o marido mesmo em nossa presença. John, vociferou ela, veja o que você está fazendo. Será que você jamais aprenderá a se servir como se deve? Depois, voltou-se para nós. Ele está sempre cometendo erros. Não procura nunca se emendar. E possível que o meu amigo não procurasse aprender a usar uma faca, mas não há dúvida de que eu o admirei por ter procurado viver com aquela mulher durante 20 anos. Eu teria preferido, francamente, comer 2 salsichas com mostarda, num ambiente tranquilo, a jantar marreco de Pequim e filés de peixe, ouvindo tais censuras. Poucos dias após essa experiência, a senhora Carnegie e eu recebemos alguns amigos para jantar em nossa casa. Minutos antes de eles chegarem, a senhora Carnegie verificou que 3 guardanapos não combinavam com a toalha de mesa. Corri para a cozinheira, contou-me ela mais tarde, e fiquei sabendo que os 3 guardanapos que faltavam tinham ido para a lavanderia. Os convidados já estavam chegando. Não havia mais tempo para remediar a situação. Tive vontade de irromper em pranto. Tudo em que podia pensar era: por que esse engano estúpido tinha que estragar a minha noite? Depois pensei melhor. Mas por que deixar que estrague? Comecei a jantar, resolvida a ter uma noite agradável. E tive. Era melhor que os nossos amigos me julgassem uma dona de casa desleixada, confessou-me depois, do que uma mulher nervosa e mal-humorada. Em todo caso, ao que me parece, ninguém prestou atenção nos guardanapos. Uma conhecida máxima jurídica diz: de minimis non curat lex. A lei não interessam as trivialidades. E também não deviam interessar aos que têm propensão para as preocupações se é que desejam paz de espírito. Na maior parte das vezes, necessitamos, para superar os aborrecimentos causados por coisas insignificantes, modificar apenas a nossa atitude mental. Adotar novo e agradável ponto de vista. O meu amigo Homer Cloy, autor de The Red Theos e Paris e uma dezena de outros livros, dá-nos um exemplo excelente de como isso pode ser feito. Ele costumava se sentir desesperado com o ruído dos radiadores de calefação, quando trabalhava na elaboração de um livro em seu apartamento de Nova York. O vapor, dentro dos encanamentos, chiava e fazia outros ruídos e Homer Cloy bufava de irritação sentado à sua mesa. Certo dia, conta Homer Cloy, fiz, em companhia de amigos, uma excursão ao campo, erguendo barracas em nosso acampamento. Ao ouvir os gravetos crepitarem na fogueira, pensei que se assemelhavam muito aos ruídos dos radiadores. Como é que eu podia gostar de um e odiar o outro? Quando voltei para casa, disse a mim mesmo. O crepitar dos gravetos na fogueira pareceu-me um som agradabilíssimo e o ruído dos radiadores é quase a mesma coisa. Vou dormir e não me preocupar mais com ele. E assim fiz. Durante alguns dias, ainda notei o ruído dos radiadores, mas logo o esqueci completamente. O mesmo acontece com muitas das pequenas coisas que nos aborrecem. Nós as odiamos e ficamos furiosos unicamente porque lhe exageramos a importância. Disraeli disse: a vida é muito curta para sermos mesquinhos. Estas palavras, afirmou André Maurois, numa colaboração para a revista This Week, me ajudaram a suportar muitas experiências desagradáveis. Deixamo-nos muitas vezes perturbar por coisas insignificantes, que deveríamos desprezar e esquecer. Aqui estamos.
Neste mundo, com apenas alguns decênios a mais para viver, e perdemos muitas horas insubstituíveis remoendo aborrecimentos que, dentro de um ano, tanto nós como os demais já teremos esquecido. Não, dediquemos a nossa vida a ações e sentimentos que valham a pena, a ideias elevadas, afeições reais e empreendimentos duradouros. A vida é muito curta para sermos mesquinhos. Até mesmo uma figura ilustre como Rudyard Kipling esquecia, às vezes, de que a vida é muito curta para sermos mesquinhos. O resultado: ele e o cunhado empenharam-se no mais famoso debate judicial da história de Vermont, uma batalha tão célebre, que sobre ela até um livro foi escrito. Rudyard Kipling's Vermont Feud. Eis como foi a história. Kipling casou-se com uma jovem de Vermont, Caroline Balestier, construiu uma casa encantadora em Bretal Barrow e foi morar nela, esperando passar lá o resto da vida. O cunhado, Bate Balestier, tornou-se um dos seus melhores amigos. Os dois trabalhavam e divertiam-se juntos. Um dia, Kipling comprou algumas terras de Balestier, ficando entendido que este poderia, todos os anos, cortar todo o feno que desejasse. Certa ocasião, porém, Balestier encontrou Kipling construindo canteiros de flores nesse campo de feno. Ficou furioso. Disse coisas duras ao amigo. Kipling retrucou da mesma maneira. A atmosfera sobre as verdes montanhas de Vermont tornou-se carregada, tempestuosa. Alguns dias depois, quando Kipling dava um passeio em sua bicicleta, o cunhado atravessou a estrada com um carroção puxado por 2 cavalos, forçando o poeta a deter-se. Kipling, o homem que escrevera Se puderes conservar-te calmo, quando todos, ao teu redor, estiverem exaltados e te acusarem. Perdeu a cabeça, e jurou que impetraria uma ordem de prisão contra Balestier. Seguiu-se um julgamento sensacional. Chegaram à cidade repórteres de grandes jornais. As notícias do processo repercutiram pelo mundo inteiro. Nada foi resolvido. Essa questão fez com que Kipling e a esposa abandonassem para sempre o lar que tinham construído nos Estados Unidos. Tanto aborrecimento e amargura por uma ninharia. Um carregamento de feno. Péricles disse, há 24 séculos. Vamos, senhores. Preocupamo-nos demasiado com ninharias. Preocupamo-nos, não resta dúvida. Eis uma das histórias mais interessantes contadas pelo Dr. Harry Emerson Fosdick, uma história referente às batalhas ganhas e perdidas por um gigante da floresta. Nas fraldas de Longs Peak, no Colorado, jazem as ruínas de uma árvore gigantesca. Os naturalistas dizem que deve ter cerca de 400 anos. Era apenas um arbusto quando Colombo desembarcou em São Salvador, tinha a metade do tamanho a que chegou quando os peregrinos se estabeleceram em Plymouth. Durante o curso da sua longa vida, os raios golpearam na 14 vezes e as inumeráveis tempestades e avalanchas de 4 séculos desabaram sobre ela. Sobreviveu a tudo. Um dia, porém, um exército de insetos a atacou, atirando-a, finalmente, por terra. Os insetos abriram caminho através do tronco e destruíram, aos poucos, com os seus débeis mas constantes ataques, o vigor profundo da árvore. Um gigante da floresta. Que o tempo não secou, os raios não destruirão, as tempestades não subjugarão, caiu, afinal, diante de insetos tão insignificantes, que um homem poderia esmagá-los entre as unhas. Acaso não nos assemelhamos a esse gigante da floresta? Não conseguimos sempre sobreviver. De algum modo. As raras tempestades. Avalanchas e raios que desabam sobre nós. No curso de nossa vida,
para permitir que o nosso coração se aflija com os insetos das preocupações, insetos insignificantes, que podemos esmagar com as unhas. Eu viajava, há alguns anos, pelo Teton National Park, em Wyoming, em companhia de Charles Seyfried, superintendente de rodovias daquele estado, e de alguns de seus amigos. Íamos todos visitar uma propriedade rural de John D. Rockefeller, situada nessa região. Mas o carro em que me encontrava tomou um caminho errado, perdemos-nos todos e só chegamos ao nosso destino 1 hora depois de já terem entrado os outros carros. O Sr. Seyfried era quem tinha a chave do portão particular, de modo que nos esperou durante 1 hora, em meio ao calor de uma mata infestada de mosquitos. Estes eram tantos, que teriam enlouquecido um santo. Mas nada podiam contra Charles Seyfried. Enquanto nos esperava, cortou um galho de choupo e fez com ele um apito. Quando chegamos, estaria ele amaldiçoando os mosquitos. Não? Estava tocando o seu apito. Guardei esse apito como lembrança de um homem que sabia colocar em seus lugares o que era sem importância. Para acabar com o hábito da preocupação, antes que ele acabe conosco, eis o princípio 2. Não nos deixemos perturbar por ninharias, que devemos desprezar e esquecer. Lembre-se, a vida é muito curta para sermos mesquinhos. No próximo audiobook dessa playlist, você vai descobrir um princípio que acabará com muitas das suas preocupações. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações do canal Livros em Áudio. Bons estudos e boa leitura!